bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. Hoje nós vamos viajar lá para a Alemanha e conhecer um homem que tinha muita fé. Vamos lá? Esse homem se chamava George Müller. Ele nasceu em 27 de setembro de 1805, lá na Alemanha. Ele cresceu em uma família que não conhecia Deus. Seus pais não o ensinaram no caminho do Senhor e George costumava ser muito rebelde. À medida que foi crescendo, ele começou a mentir, beber e a roubar, chegando até a ser preso. Mas certo dia, quando ele já estava na universidade, foi convidado para uma reunião de oração e estudo da Bíblia. Naquela reunião, ele conheceu Jesus e sentiu a sua presença de uma maneira que nunca havia sentido antes. A partir daquele dia, a vida de George foi transformada e ele passou a se dedicar fervorosamente à oração e à leitura da Bíblia. Ele entendeu que Cristo havia morrido pelos pecados dele. Nos anos seguintes, querendo servir a Deus com mais dedicação, ele trabalhou em uma sociedade missionária que anunciava o evangelho aos judeus na Inglaterra. Perto dessa época, dois acontecimentos marcaram a vida de George. O primeiro foi conhecer Henry Craig, que seria seu amigo a vida inteira. Ambos tinham o mesmo propósito, servir a Deus. O segundo marco foi o seu casamento com Mary Groves, que aconteceu em outubro de 1830. Mary também tinha um chamado para viver pela fé. Ela era piedosa, corajosa e generosa. Apoiava e ajudava seu marido em todas as ocasiões. Como pastor, George tomou uma decisão que surpreendeu a todos. Ele não receberia um salário mensal. Ele renunciou ao pagamento porque desejava que sua segurança estivesse firmada em Deus. Confiando nele, George pôde perceber o cuidado e provisão. Em 1832, George e Mary mudaram-se para a cidade de Bristol para pastorear duas igrejas locais. A Inglaterra, daquela época, tinha um nível de pobreza extremo e havia muitas crianças sem ninguém para cuidar delas. Foi justamente ali que George encontrou um lugar para aplicar a sua fé. Guiados pelo Espírito Santo, ele e sua esposa abriram um tipo de hotel na própria casa para acolher crianças órfãs. No início, eram poucas crianças que se hospedavam lá, mas logo a sala da casa ficou lotada de crianças. E esse foi só o começo. Logo, George estava liderando vários orfanatos pela Inglaterra. George tinha muita fé e acreditava que Deus iria prover tudo o que ele precisasse em qualquer área de sua vida. Certa manhã, os funcionários do orfanato avisaram que não havia mais nada de comida para dar às crianças, sendo que mais de 300 esperavam para comer. George reuniu todas as crianças no refeitório e, mesmo sem nada nos pratos, convidou todas elas a agradecerem pelo alimento que Deus enviaria. Enquanto oravam, alguém bateu à porta. Era um padeiro. Ele disse: Senhor Müller, hoje senti que deveria trazer pão para suas crianças. Então fiz mais do que costumo para trazer a vocês. Um tempo depois, ouviram outra pessoa bater à porta. Dessa vez, era o leiteiro, que disse: Senhor Müller, a roda da minha carroça quebrou na frente do seu orfanato. Se eu deixar o leite ali, logo ele irá estragar. O senhor o aceitaria para dar às suas crianças? A comida havia chegado na hora exata. Naquele dia, as crianças viram o poder da oração. George sabia que não era uma coincidência, era mais um cuidado de Deus na vida dele e na daquelas crianças. A vida de George foi repleta de respostas de orações, como essa. Durante sua vida, George cuidou de mais de 10.000 órfãos. Ele abriu orfanatos e escolas e falou sobre Jesus para milhões de pessoas, em vários idiomas. George não gostava de pedir dinheiro para as pessoas, ele não gostava de falar. Precisamos de dinheiro, precisamos de comida para 3.000 crianças, precisamos de mais quartos. E não era porque ele não passava dificuldades, é porque ele escolhia orar e mostrar como Deus é zeloso. Uma curiosidade sobre George é que ele leu a Bíblia mais de 200 vezes na vida e antes de morrer teve mais de 50.000 respostas de orações. Em março de 1898, aos 92 anos, George faleceu. E você acredita, amiguinho, que existem registros de que seu funeral simplesmente parou a cidade de Bristol? As lojas fecharam em sinal de luto e multidões homenagearam George. Todos reconheciam o impacto da sua fé naquela cidade.
E o que podemos aprender com a história de George? A história dele nos ensina a orarmos, sempre crendo que Deus agirá de maneira surpreendente e cuidará de nós. Também a importância de confiar plenamente no Senhor e de viver uma vida dedicada a servir o próximo. A vida de George Miller é um testemunho poderoso de como a fé pode transformar não apenas a nossa vida, mas também a vida de todos ao nosso redor. Sua dedicação aos órfãos e seu compromisso em viver pela fé nos inspiram a sermos mais generosos, compassivos e a buscarmos a Deus em todas as circunstâncias. Nós também vimos que George, antes de ser um cristão devoto, era um pecador. Ele roubava, bebia e mentia até para pais e professores. Mas sabe de uma coisa? Todos nós pecamos e todos nós precisamos nos arrepender, como George fez naquela reunião que ele participou. Nós estávamos condenados à morte, mas Deus, com sua infinita graça, enviou o seu único filho, Jesus, para que nos salvasse do pecado. Nós não merecemos a graça dele, mas ele nos perdoa e nos transforma em nova criatura. Então, que possamos nos lembrar da história de George Miller sempre que enfrentarmos dificuldades ou pecarmos, sabendo que a oração e a confiança em Deus podem nos levar a alcançar o impossível e que Deus, graciosamente, nos perdoará. E que possamos também compartilhar essa fé viva com as pessoas ao nosso redor, ajudando-as a encontrar esperança e conforto no amor de Deus. Esse foi o episódio de hoje. Me conta aqui nos comentários o que você achou. Tchau, tchau!